Do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova, que fortalece. A palavra que orienta a mim e a você. Eu não canso de dizer que a palavra tem direção, tem conselho, tem livramento, tem bênçãos. Amém? Estamos trabalhando no livro 2 Samuel. Começou no 1 Samuel, estamos já no 2 Samuel, a história de Davi. O legado que ele deixou como um homem de Deus. Passou por lutas, errou, Papai do céu cobrou, mas nunca deixou Davi, porque Davi nunca deixou Deus. Que eu e você, independente das situações, a gente nunca deixa esse Deus, que é grande, que é perfeito, que é maravilhoso, que só tem o melhor para mim e para você. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O importante é que a gente escute, que leia a palavra, que lute, coloque em prática e que faça a vontade do Mestre. Amém? Estamos hoje em 2 Samuel 10, do 1 ao 19. Vamos ler também Provérbio 11, 14 e terminamos com Provérbio 19, 20. O título é Cuidado com conselhos de pessoas erradas. Na igreja também tem pessoas que dão conselho errado, como na faculdade, no trabalho. Não olhe para o título acadêmico da pessoa. Não olhe para a posição social. Não olhe para a beleza. Não olhe. Olhe para os práticas da pessoa. Pelos frutos se conhece a árvore. Olhe para as atitudes. Seja jovem, ancião, anciã, senhor, senhora. A gente tem que ter muito cuidado com quem pede conselho ou que escuta conselhos. A gente tem que averiguar. Temos que observar se aquilo é verdade. Não porque um líder foi dizer algo, pastor. Observe principalmente, pergunte a Deus. Porque às vezes caímos em ciladas. Vamos aqui ver a cilada que aconteceu com o filho de um rei, por conta de conselhos. Capítulo 10 de 2 Samuel. Davi derrota os amonitas e os sírios. Mas por que Davi derrotou? Por conselhos malditos. Vamos ver? Aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. O rei Amon morreu, mas era amigo de Davi. Mas agora ficou no seu lugar seu filho, que era natural, né? Então disse Davi a Uzziah: Usarei, então disse Davi, usarei de benevolência com Anu, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Veja que Davi disse que ia usar de benevolência com Anu, porque o seu pai Amon usou de benevolência com Davi. Davi mandou os seus soldados, sua equipe, ir lá pedir os sentimentos, consolar o rei. Foi justamente o que Davi mandou. A paz do Senhor, eu sinto muito pela perca do seu pai, para dar uma palavra de consolo. Mas veja o que aconteceu. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura honra Davi a teu pai, aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Veja o que os conselheiros, que os príncipes disseram a ele. Olha, Davi está vindo aqui, é para espiar a terra para depois tomar. Já pensou que conselho maldito? Diante disso gerou uma guerra? Cuidado com os conselhos. Cuidado a quem você pede conselho. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você fica com bate-papo no Zap, nas redes sociais. Porque Paulo disse em Coríntio, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não vigia, acaba se desviando, porque entra na roda dos escarnecedores. Aqui Davi mandou suas condolências. E aqui veio transtorno, porque os príncipes deu conselhos, agitou, inflamou e quis insinuar
que ele estava ali para tomar aquela cidade, para espiar o local. Muito cuidado com conselhos. Muito cuidado com o que você escuta das pessoas e já vai fazendo seu julgamento, já vai agindo de má fé, fica com fofoca, com telefones, porque fulano falou de Beltrano. Você nem conhece a pessoa muitas vezes, aí já faz um conceito dela por conta de conselhos, por conta de fofoca. Tenha cuidado com isso, porque às vezes eu e você, se não vigiar, vamos ser injustos. E lá na frente a gente vai colher. Então tomou Hanum, os servos de Davi, e lhe raspou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Naquela época isso era uma desonra. Cortou a barba, cortou a metade das vestes deles, até chegar nas nádegas. Você já pensou que zombaria? Que falta de respeito? Onde eles vieram para consolar o filho do rei e voltaram dessa forma? Às vezes, os maus conselhos, umas críticas, umas fofocas, uma maledicência, termina em mágoa, termina em ódio, termina em ressentimento. Por quê? Por conta de atitudes malditas, por conta de conselhos devassos. Como servo, temos que vigiar. Como servos, temos que orar, escutar e não mastigar nem engolir. Escutar e vigiar, porque a Bíblia manda vigiar para depois orar. E averiguar os fatos e pedir principalmente ao Senhor, me mostra a verdade, porque o inimigo faz cilada no meio de contendas, no meio de conselhos malignos. É tudo que ele quer para haver desavença. Vamos vigiar. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhe: deixai-vos estar em Jericó, até que eu vos torne a crescer a barba. Então voltem. Quer dizer, fiquem em Jericó, até a barba crescer. Com certeza mandou vestes e tudo que eles necessitavam. Tudo isso por conta de conselhos malditos. Cuidado no trabalho com quem você conversa, para não estar pegando os trejeitos, as manias. Servo de Deus anda com palavras sérias, nada de piada, nada de graça, nada de palavrões. Lembre-se, as más conversações corrompem os bons costumes. Vendo, pois, os filhos de Amon que ele tinha feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Rebó e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. Quer dizer, começaram a fazer alianças para entrar numa guerra. Uma guerra desnecessária, porque ouviram conselhos malditos dos príncipes. Ali começou a fazer aliança com outros homens, com outros reis, com soldados. Veja que outros lugares, reis não tinha nada a ver. Agora estava todo mundo se aliando para entrar numa guerra contra Davi. Tudo por conta de conselhos malditos. Cuidado com conselhos de pessoas erradas. Tenha muito cuidado. Porque Salmo 42 fala que um abismo chamou outro abismo. Aí vai o conselho, as piadinhas, as fofoquinhas, as maledicências. Daqui a pouco você não tem força mais de voltar para a casa do Senhor. Daqui a pouco você perde até o endereço, porque se contaminou com aquelas pessoas da fofoca, da maledicência, da pornografia. Vigie. A Bíblia fala em Salmo 42 que um abismo chama outro abismo. Comece se aliando com pessoas, com conversas com maledicência, termina sem força e termina caindo em armadilhas. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tabo e de Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente, pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou linha contra os sírios.
em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon, e disse: os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, perdão. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me verás em socorrer. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, ireis a socorrer-te. Estava uma guerra travada. Todo mundo ali se aliando para guerrear. O povo de Davi e o povo daquele rei, o qual tinha perdido seu pai, que era amigo de Davi. Mas por conta de conselho dos príncipes malignos, conselhos malditos, terminou numa guerra. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas alguém falou mal dela ou dele para você. Você já criou um conceito, já criou até ódio da pessoa. Como é que fica Deus na sua vida? Como é que fica se a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo? A Bíblia diz que ódio, mágoa não vai entrar no céu. Sem perdão não verá a Deus. Aí, às vezes, por conta de fofoca, você já fez um conceito de alguém que você nem conhece. Tenha cuidado. Não vá na conversa de ninguém, para que isso não venha trazer problemas, transtorno, decadência para a sua vida espiritual. Vamos vigiar. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Aqueles soldados de Davi foram prudentes, porque eles vamos se esforçar, vamos lutar até o fim. E faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. O Senhor ia dar vitória ao povo de Davi, porque o Senhor não está contra o que é errado. A Bíblia diz que o Senhor não tem um culpado por inocente. E diante daquela maledicência, daqueles conselhos malditos dos príncipes, deu nisso. Então o Senhor, Ele é com quem está certo. Não esqueça disso. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. Os sírios fugiram. Porque viram ali a força. O que é que eles viram ali? A presença de Deus. Porque aquele que busca Deus, Deus é com ele. E o mal foge dele. Louvado seja Deus. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abisai. E entraram na cidade e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Veja que todos eles fugiram. Aqueles reis, aqueles soldados daqueles outros países que fizeram acordo com aquele príncipe fugiram. Porque viram aqueles homens bem armados. Mas eles fugiram porque a presença do Senhor estava ali. Eles fugiram porque o Senhor dos Exércitos estava ali. Quando a gente anda com a verdade, quando as pessoas têm maledicência, fofoca, calúnia conosco, a gente fecha a boca e vai orar. Porque na hora certa Deus dá vitória. Deus não deu vitória a Daniel, que foi jogado na cova dos leões, mas aqueles soldados, aquele povo que queriam destruir Daniel, depois ele e suas famílias, antes de chegar na cova, os leões já rasgaram. Porque Deus não tem compromisso com fofoca. Deus não tem compromisso com calúnia. Deus não tem compromisso com maledicência, com conselhos malditos. Mesmo sendo do seu povo, ele vai cobrar. Não esqueça disso. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Foram feridos pelo povo de Davi. Mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã e a Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, e marchavam diante deles. Do que informado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios e os homens de 700 carros. Veja que ele feriu homens, 700 carros e 700 homens. E 40.000 homens, aleluia, de cavalaria. Feriu também
o Sabaque, capitão do exército que morreu ali. Até o capitão do exército, Davi feriu, e seu povo. Por quê? Porque eles disseram, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. O Senhor viu a maledicência, as calúnias, as mentiras daqueles príncipes, para dali trazer um transtorno. E o Senhor foi com quem estava certo, porque Davi só tinha mandado os pêsamos para a família dele, o qual tinha perdido o pai, que era rei. Cuidado, não jogue ninguém contra ninguém. Não vive com maledicência, não viva com fofoca. Não use as redes sociais para estar falando de A, de B, da família pastoral, seja de quem for, do seu líder, porque Deus está vendo todas as coisas. E o Senhor, o bem parecer, é onde ele vai julgar. Vendo, pois, todos os reis, servo de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Os sírios não socorreram mais os filhos de Amon. Não. Amon tinha sido o que tinha morrido, que era amigo de Davi. E passaram a servir a Israel. Por que isso aconteceu? Fofoca. Os príncipes jogando o filho de Amon contra Davi. Que Davi só tinha mandado os soldados ir lá para pedir os pêsamos para consolar o príncipe, que agora era rei. Deus conhece toda a situação. Não adianta ninguém falar mal contra ninguém, nem caluniar, porque depois vai colher o que plantar. Porque Deus não vê o culpado por inocente. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3. Então vamos andar com a verdade. Vamos aconselhar. Vamos rir, brincar, ser amigos, mas nada de jogar ninguém contra ninguém. Porque o que a gente semeia, a gente colhe. Lembre-se, cuidado com conselhos de pessoas erradas. Olhe quem está certo. Esteja perto de pessoas que vai te abençoar, que vai te dar conselhos benéficos para a glória de Deus. Olha o que diz aqui em Provérbio, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Foi o que aconteceu com o povo de Amon. Caíram. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Quem faz conselhos bons, quem aconselha para o bem, há segurança. Porque ali não vai ninguém ser contra ninguém. E quando há segurança, há respeito, há amor, há carinho, não tem consequências errôneas. Vamos ter cuidado com quem a gente conversa. Vamos ter cuidado a quem a gente pede conselho. Vamos ter cuidado que a gente fala do nosso próximo. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. A Bíblia diz que antes da gente existir, ele já nos conhecia. A Bíblia diz que ele sonda mente, alma, corpo, coração. A Bíblia diz que até o fio do nosso cabelo está contado. Vamos andar com a verdade. Vamos ter cuidado. Vamos semear o bem, porque Deus não se agrada de quem semeia o mal. A Bíblia diz que no céu só vai ter amor. Vamos ter cuidado nisso. Se a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que entre a esperança, a fé e o amor, o maior é o amor. E quem ama, respeita. Quem ama não joga o irmão contra o outro. Quem ama não está com fofoca, com calúnias, com disse-me-disse. Não. Quem ama não dá conselhos errados. Para terminar, Provérbios 19 e 20. Vamos ver aqui o que diz. Ouve o conselho e receba a correção, para que no fim seja sábio. Quem escuta conselho recebe correção e no fim receberá bênçãos. Vou repetir. Ouve conselhos e receba a correção, para que no fim seja sábio. Conselhos bons, tudo de bom. Conselhos bons, nós vamos pelo caminho certo. Com conselhos bons, nós adquirimos bênçãos aqui na terra e principalmente as bênçãos do Senhor. Amém? Não esqueça, cuidado com conselhos de pessoas erradas. Escute conselho das pessoas certas.
e você só será abençoado e abençoada. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.